Vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, cheio da graça e da misericórdia, nós te agradecemos. Nós fomos salvos pelo seu amor precioso. E o Senhor Deus permitiu para que nós pudéssemos permanecer dentro da sua igreja até o presente momento, vivendo diante do seu trabalho. Senhor, toda essa graça e o amor que recebemos do Senhor é tão imenso e que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender cada momento mais no nosso dia a dia, em nossas vivências. E nós possamos demonstrar um formato mais honesto para viver uma vida mais preciosa diante do Senhor Deus. Que o Senhor possa nos acordar e possa nos conduzir. Nossos irmãos e irmãs que receberam a salvação estão reunidos em um único lugar hoje para ouvirem a sua palavra, Senhor. Nós agradecemos por esse tempo precioso. Nesse tempo, que o Senhor Deus possa nos ensinar qual a palavra que nós devemos compreender. Que essa palavra possa mudar os nossos pensamentos, que possa mudar a nossa vida. Para este mundo que está se obscurecendo, que nós possamos iluminar a luz do Senhor Deus, e assim o Senhor possa nos ajudar e conduzir. As coisas vãs deste mundo, as coisas sem sentido, as coisas que estão no meio do pecado. Que o Senhor Deus ajude para que nós não percamos o nosso coração e pensamentos para essas coisas, nos dê força. E nós estamos nos preparando para o retiro de verão, para todo o trabalho de preparo. Que o Senhor possa nos ajudar para que nós não nos cansemos, mas com sabedoria e força possamos ser conduzidos no seu trabalho. O pastor Lee e o grupo de missão que estão acompanhando estão na região do leste dos Estados Unidos, participando do retiro. Para todo o caminhar deles, que o Senhor Deus possa ajudar e possa permitir para que possam encerrar bem o retiro, para retornarem de forma saudável, assim possam ser sustentados e conduzidos. E o pastor O também está em Guam, que o Senhor Deus permita a graça para a condução da viagem missionária. Nesse tempo, nós dependemos somente do Espírito Santo e pedimos a Ele para que possa estar junto conosco. E agradecendo, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado pelo cântico. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Se já acharam, vamos ler um versículo todos juntos. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A nossa igreja de Seul finalizou o seminário de 15 a 21 de maio, que foi o maior seminário do ano. E o pastor Lee, agora ele está na região do leste dos Estados Unidos, participando do retiro de verão. Que os irmãos possam orar pelo pastor e pelo grupo de missão. E nós sabemos que há muitas pessoas novas que receberam a salvação através do grande seminário. Em várias regiões também aconteceram o seminário e tem muitas pessoas que fizeram conversação e a consulta com os pastores e receberam a salvação. E para todos esses irmãos e irmãs que receberam a salvação agora, então eu quero pensar um pouco junto com vocês o que é a Bíblia. Então, na palavra principal que nós lemos, estes, porém, foram escritos. Estes, ele se refere ao Evangelho de João, e se nós expandirmos mais, ele está falando sobre a Bíblia como um todo. Mas qual é o motivo de ter escrito a Bíblia? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim como Pedro já testemunhou dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O tema mais importante da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e Ele é o Cristo. E o motivo de ter escrito esta palavra é para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E segundo, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós podemos ver que o versículo 31 está escrito desta maneira. É por isso que nós iremos pensar em 3 pequenos temas com o título Estes, porém, foram escritos. Quem é o Jesus Cristo? Segundo, o que é a vida eterna? Terceiro, e o motivo de por que essa Bíblia foi escrita é para nos aperfeiçoar como homens de Deus, para que todas as nossas obras possam ser aperfeiçoadas em Deus. Então, eu irei pregar com esses 3 temas. Então, olhando para o tempo, eu olhei e vi que não tenho tempo para conseguir pregar os 3 por completo. Até onde o tempo me permitir, irei pregar e terei que finalizar. Então, primeiro, o Senhor Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. Bom, se nós olharmos na Bíblia, o tema mais importante é Jesus Cristo. Se nós olharmos para a história da humanidade, a humanidade criou as letras, o seu alfabeto e formou em vários registros que nós chamamos de livros. O que é o livro? O livro, o ponto principal é fornecer uma informação. É para deixar, para contar essa história, essa informação para os descendentes, para a geração posterior. É por isso que em livros nós podemos ter conteúdos que são técnicos, conteúdos históricos, conteúdos bibliográficos. Existem vários conteúdos que vão permitindo para que a informação da humanidade não seja esquecida e possa ser passada para as gerações posteriores. É por isso que as pessoas recebem essa informação destes livros e compreendem alguma coisa. A Bíblia é a mesma coisa. O motivo do Senhor Deus ter permitido a Bíblia, qual é o motivo? Porque existe um tema que Deus quer nos contar. Existe algo que Deus quer nos contar, que é o próprio Deus. O Senhor Deus, Ele escreveu sobre si mesmo na Bíblia. E também Ele explica por que Ele criou o mundo, por que Ele criou o homem, por que Ele me permitiu para que ficasse neste mundo. Tudo isso está escrito na Bíblia. E o Filho de Deus, Jesus Cristo, por que Ele veio ao mundo? Quem é Ele? Tudo está escrito na Bíblia. E nós, com esses temas que temos na Bíblia,
tem algo que compreendemos. O que nós compreendemos? É a vida eterna. É por isso que o motivo mais importante de ter escrito a Bíblia é como na palavra de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia está dizendo de forma bem explícita aqui. Então, se nós olharmos para a Bíblia é um livro que foi registrado sobre o Senhor Jesus. Após a ressurreição do Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, começando com os 5 livros de Moisés, o Torá, nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, e também de todos os profetas, e também as palavras de Salmos, que falam sobre o Senhor Jesus, precisam se cumprir. E ao que se refere ao Senhor Jesus, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. É por isso que quando nós dividimos o Antigo Testamento, podemos dizer que é Moisés, todos os profetas e os Salmos. E é por isso que o ponto mais importante dessas 3 grandes bases da Bíblia é sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus. E é por isso que quem é Jesus Cristo? No Antigo Testamento está escrito de forma bem detalhada. No Antigo Testamento, em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer que um menino, um filho veio para este mundo, que é o Deus forte, Pai da eternidade. No Antigo Testamento, quando eles se referem de várias promessas sobre a vinda do Senhor Jesus, se nós olharmos de forma macroscópica a Bíblia, podemos dividir em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a antiga promessa e o Novo Testamento é a nova promessa. E é por isso que o Senhor Deus ele fez uma promessa com nós, a humanidade. E qual é o conteúdo dessa promessa? O que o Senhor Deus ele prometeu para as pessoas? Irá nos abençoar. Irá nos permitir a saúde. Ele vai te dar sucesso na sua família. Não, não são promessas assim. Qual é a promessa do Senhor Deus? É que vai enviar o Salvador. E é por isso que no Antigo Testamento o conteúdo mais importante é que eu irei enviar o Salvador para o mundo. Esse é o conteúdo principal do Antigo Testamento. Deixei marcada a palavra de João. Vamos procurar Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Eu irei ler. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. O que o Senhor Deus ele se refere aqui? Quem é Moisés? Moisés é um homem que libertou o povo de Israel que estavam vivendo como escravos durante 400 anos no Egito. É por isso que Moisés, ele é o maior líder para o povo de Israel. Porque eles foram libertos de um lugar, uma nação liberta de um lugar de escravidão durante 400 anos com o poder de Deus. E também o Senhor Deus ele está dizendo, o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. Então quer dizer que vai levantar um profeta como Moisés, que fez um grande trabalho de libertar o povo de Israel do Egito, que estavam vivendo como escravos durante 400. Então, da mesma maneira, todas as pessoas que têm um espírito vivendo em escravidão diante do diabo, o Senhor Deus ele vai enviar um Senhor para nos libertar daquele meio. Se nós olharmos versículo 18, eis lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, o Senhor está dizendo, o Senhor realmente suscitará o profeta no meio dos seus irmãos, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É por isso que, como na palavra de João, capítulo 8, o Senhor Jesus ele havia dito diversas palavras com os judeus no versículo 26,
Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Então, o Senhor Jesus, ele não está falando uma opinião dele. Ele está falando sobre a vontade de Deus que o enviou. Então, ele está dizendo sobre a vontade de Deus. E é por isso, em Deuteronômio, versículo 19, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, e ele falar em meu nome, eu requererei dele. Então, quer dizer que todas as palavras do Senhor Jesus, se alguém não ouvir essas palavras, receberá o castigo diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, o Criador, qual tipo de castigo permite para os homens? É adoecer, é fracassar a sua casa, é falir o seu negócio? Não, é o seu inferno ir para o inferno, para a eternidade. Então você precisa ouvir a palavra do profeta enviado por Deus, que é Jesus Cristo. Se você não ouvir a palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, que cumpriu toda a salvação através da sua morte e ressurreição, permitiu esse presente, esse dom de Deus para todos nós. Uma pessoa incrédula que não recebe isso, vai receber o castigo diante do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Jesus está dizendo essa palavra. Então, se não crerem que eu o sou, vocês irão morrer no meio do pecado. Já disse na Bíblia. Então, na Bíblia já disse quem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o profeta que se refere no Antigo Testamento, o Salvador do nosso espírito, o Salvador de todos os homens. É por isso que, como começa em João capítulo 1, em João capítulo 1, versículo 1, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. Então, quem é esse que estava no princípio com Deus? É Jesus. Jesus estava com Deus. Esse princípio que se refere é totalmente diferente do princípio do Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis do capítulo 1, versículo 1, ele se refere ao tempo, a constante tempo dos homens. Mas esse princípio do João capítulo 1, versículo 1, ele se refere à eternidade, fora da constante de tempo. Quer dizer que aquele que estava com o Senhor Deus desde o princípio era o Senhor Jesus. E ele se fez o Verbo e veio para este mundo. É por isso que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, elas partem de Jesus, elas são feitas para Jesus. Não existe nada que foi feito sem o Senhor Jesus. Já foi dito na Bíblia. Ali dentro tem a vida, e aquela vida se tornou a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1 diz dessa maneira. Vamos procurar essa palavra. João capítulo 1. Palavra de João capítulo 1. Vamos ver versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio, o Verbo que habitava no princípio com Deus. Mas este Verbo, se nós olharmos o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, veio ao mundo, e esse Senhor é o Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. Muitas pessoas sabem que o Senhor Jesus é Filho de Deus. O Senhor Jesus é Filho de Deus. Mas o problema é que nós nos referimos ao significado mundano de relação pai e filho. Porque nós pensamos, o filho é um pouquinho pior do que o pai. E nós temos esse pensamento. O Senhor Jesus decai um pouco em relação a Deus. Nós pensamos assim. E assim também existem igrejas que ensinam essa doutrina. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus é o Deus verdadeiro. Ele é a eternidade. Ele é o Deus verdadeiro. É por isso que se nós olharmos em Filipenses capítulo 2, já falou sobre o Senhor Jesus, dizendo, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o Senhor Jesus é o próprio Deus. O Senhor Jesus que se fez carne e veio para este mundo, nós chamamos de Filho de Deus. O Filho de Deus não é um Senhor parecido a Deus, é o Senhor que é Deus. É por isso que João capítulo 1, ele fala de forma detalhada quem é o Senhor Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Então, a palavra que se fez carne é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus, é o Deus que estava junto no princípio. Quer dizer que antes de todas as coisas existirem, antes mesmo da existência, somente havia o Deus, o Criador. E esse Deus, o Criador, é o Senhor Jesus, que estava desde o princípio, antes de todas as coisas serem criadas. Quer dizer que é por isso que o Senhor é aquele que existe antes mesmo da existência. É um Senhor que já pré-existe. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o João Batista também testifica sobre o Senhor Jesus. Vamos ver, João capítulo 1, versículo 30. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E se refere a quem? Se olhamos para essa palavra, parece que conseguimos entender, mas não dá para entender. Porque ele está falando sobre o Senhor Jesus, mas ele está dizendo, após mim vem um homem. Quem é este homem? É um homem que vai nascer depois de mim, que vai nascer mais tarde. Se nós olharmos a idade de João Batista com o Senhor Jesus, João Batista nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus. Quer dizer que ele é 6 meses mais cedo do que o Senhor Jesus, certo? E esse João Batista, enquanto ele se refere ao Senhor Jesus, ele fala, um homem que vai nascer 6 meses mais tarde depois de mim, mas ele é antes de mim. Por que ele está antes de mim? Porque ele é aquele que foi primeiro do que eu. É o Senhor que existe antes mesmo de mim. É o Senhor que existe antes mesmo de todo o universo. Se nós olharmos essa palavra, ele fala sobre a pré-existência de Senhor Jesus. E esse João Batista também, ele está dizendo que ele viu o Espírito descer do céu como pombo e repousar sobre ele. É por isso que o João Batista, como ele se refere? E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, então quer dizer que é o Espírito Santo, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Essas são as palavras que estão em João capítulo 1, versículo 33 até 34. Então, quem é o Senhor Jesus? O João Batista já disse, é um Senhor que existe antes mesmo de todas as coisas, pré-existe antes de tudo. É um Senhor que está desde o princípio, mas ele se fez carne e veio para este mundo. E é por isso que se olhamos em João capítulo 2, qual é o tema que está ali? É o Senhor Jesus fazendo vinho com água. Este é o primeiro milagre feito pelo Senhor Jesus. Mas a água para se tornar vinho é preciso de um tempo necessário, um processo necessário. Existe o processo da vinha preparar a sua videira, dar água para que possa crescer a videira e assim possa dar essas uvas. Então depois você pegando essa uva, coloca dentro de bacias, vai fazendo um caldo com isso e depois mantém guardado e fermentando em conserva durante 20, 10 anos para virar um bom vinho. Mas o Senhor pegou uma água dentro de um vaso, de uma jarra de água e transformou em vinho. Quer dizer que não passou pelo processo e tempo do homem e transformou em vinho. Quem é este? É o Senhor Deus que pré-existe. E é por isso que o Senhor ele fez um milagre de fazer o vinho, em João capítulo 2, mostrando para todos os homens quem é o Senhor. Ele não recebe controle sobre o tempo e o espaço, ele pode criar o vinho do nada. Ele é o Criador. Ele manifestou que ele é o Deus Criador. E chegando em João capítulo 3, esse Senhor Jesus, que é o Deus Criador, por que ele veio com o formato de homem para este mundo? Está explicando este momento. É por isso João capítulo 3, versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Senhor Jesus ele veio para este mundo para salvar todas as pessoas do mundo. É por isso que ele morreu crucificado, e assim ele cumpriu a salvação. E essa salvação que foi cumprida foi nos dada como presente. Então, por nós cremos nessa graça, recebemos a salvação. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
E é por isso que eu, ao receber pela fé esse presente do Senhor Deus, a pessoa que recebe pode dizer: eu nasci de novo, eu recebi a salvação, eu obtive a vida eterna. E é por isso que o Senhor Jesus ele veio para salvar todas as pessoas deste mundo e nós precisamos receber. É por isso que em João capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Foi dito pelo próprio Senhor. Você precisa nascer de novo para que você possa entrar no céu eterno. Nicodemos que ouviu essas palavras começou a pensar: eu já estou velho assim, como é que eu posso nascer, voltar para o ventre da minha mãe? E o Senhor Jesus disse: realmente o que nasceu da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Eu não te maravilhei de ter dito: necessário vós é nascer de novo. E é por isso que ele está dizendo que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Somente uma pessoa que nasceu de novo é uma pessoa que pode servir, pode agir de forma correta diante do Senhor Deus. E isso aparece em João capítulo 4. O Senhor Jesus ele passou por Samaria. Por quê? Os judeus odeiam passar por Samaria. E os samaritanos não eram puros para eles. Mas ele passou pela Samaria e ele se encontrou com a mulher junto à fonte. Enquanto essa mulher conversava com o Senhor Jesus na fonte, ela percebeu que o Senhor Jesus era o profeta. Ele diz: vejo que tu és profeta. E o Senhor Jesus ele pergunta logo para ela: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe que o Senhor Jesus, ele de repente aparece para nós e pergunta para nós: o que é que você quer? O que é que vocês vão responder? Qual é o desejo de vocês? Vocês vão se assustar e não vão nem saber o que pedir. A cabeça vai se tornar branca, não é? Mas essa mulher, ela soube que o Senhor era o profeta e fez uma pergunta feita para o Senhor Jesus. Ela disse: Senhor, onde eu preciso fazer esse culto? Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E o Senhor Jesus disse para ela: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele disse: mas a hora vem e é agora. Então quer dizer que aqueles que verdadeiramente adoram diante do Senhor Deus, não é o local, mas sim a condição. Ele já disse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Espírito Santo, sempre ele aparece em espírito com o E maiúsculo, mas se olharmos como em inglês também o S, Spirit, o S é maiúsculo, mas aqui, nesse versículo 23, ele aparece com minúsculo. Isso se refere às pessoas que estão mortas. Quer dizer que são pessoas que estão mortas em espírito por conta de Adão, que porque pecou, todos nascem mortos. Quer dizer que todos estão mortos espiritualmente diante do Senhor Deus. E no estado de morte diante do Senhor, não importa o quanto que eu viva bem, não importa quanto eu sirva, tente servir ao Senhor Deus, tentar ter zelo, dar o dízimo, frequentar, não adianta. O Senhor ele não recebe o culto de um morto. O Senhor é Deus dos vivos. O Senhor Deus não é Deus dos mortos, ele não recebe a adoração dos mortos. O morto querer adorar ao Senhor, nós chamamos isso de religião. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo: aqueles que servem, adoram em verdade. Quer dizer que aqueles que têm um espírito morto que é vivificado. Uma pessoa que é vivificada, um espírito, nós podemos dizer que a palavra da vida, a palavra da verdade, através da palavra dessa Bíblia, a sua vivência se torna uma vivência de dar ao culto ao Senhor. E qual é o dever do homem? Se olharmos no Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Qual é o dever do homem? É temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Isto é o dever do homem. Vocês realmente estão pensando que este é o dever do homem?
Nós precisamos pensar sobre isso. Qual é o verdadeiro dever do homem? É por isso que aquele que dá o culto em espírito e em verdade. Primeiro, o espírito precisa nascer de novo, porque um espírito morto precisa nascer de novo. Esse espírito que nasceu de novo, a palavra da verdade, a palavra da Bíblia, quando você segue e obedece, é uma vida de culto ao Senhor, de temer a Deus e de obedecer aos mandamentos do Senhor Deus. É por isso que João capítulo 1 até 4, o ponto mais importante explicado no Evangelho de João está resumido no capítulo 1 até 4. Primeiro, capítulo 1, que Senhor Jesus é Deus, Ele é o pré-existente antes de todas as criações deste mundo. Capítulo 2, esse Senhor, já que Ele pré-existe antes de todas as coisas, Ele ultrapassa o tempo e o espaço e fez água em vinho. E esse Senhor veio ao mundo para nos salvar. É por isso que nós, para podermos ser salvos, precisamos nascer de novo. Sem nascer de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Somente uma pessoa que nasceu de novo pode dar o culto racional, pode dar o culto verdadeiro e honesto diante do Senhor Deus. Então, este é o tema de capítulo 1 até capítulo 4. E qual é o resumo disso? É que Jesus é Filho de Deus, o Cristo. É isso que ele está dizendo de forma bem explícita. Em João capítulo 5, o Senhor Jesus ele cura um enfermo que estava há 38 anos doente. E naquele dia era dia de sábado. E os judeus começaram a reclamar dizendo, nossa, você curou no sábado, isso não é lícito. E o Senhor Jesus disse, realmente vocês conhecem o verdadeiro dia de sábado? Esse Deus que vocês chamam de Pai não está tendo paz, Ele está trabalhando. Mas só por vocês descansarem no sábado, isso é o sábado? É por isso que em João capítulo 5, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu não sei se vocês descansam, mas esse Senhor que vocês chamam de Pai está trabalhando. Qual o trabalho? O trabalho de salvar o espírito de vocês. O espírito de vocês está morto, se encontra morto. O Deus, o Pai, está fazendo esse trabalho de salvar o espírito de vocês que está morto. E eu vim para o mundo para isso. É por isso que em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus já disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Quer dizer que o espírito de vocês precisa ser vivificado para assim guardar o sábado. Então, vocês guardarem o sábado é o espírito ser vivificado, mas os judeus não compreenderam essa palavra. E o Senhor Jesus disse para eles, olhamos em João capítulo 5, versículo 39, por que vocês estudam a Bíblia? Por que vocês examinam as Escrituras? Para o quê? Que vós cuidais ter nelas a vida eterna, para ter o que? A verdadeira paz. É por isso que em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem que ela fala? Fala sobre mim. Mas, realmente, mesmo que essas palavras de Moisés que testificam de mim, vós não ouvem, vocês não cuidam. Então, o Senhor Jesus, realmente, ele criticou eles dessa maneira. E os capítulos 6, 7 e 8 do Evangelho de João explicam quem é esse Senhor Jesus que veio ao mundo. Olhamos em João capítulo 6, o Senhor Jesus já disse, eu sou o pão de vida. É porque o Senhor Jesus, ele realmente multiplicou e alimentou para mais de 5.000. Então, com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou mais de 5. E em João capítulo 6, versículo 49, eu sou o pão da vida. E assim ele disse, vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, quem crer em mim, não perece. O Senhor Jesus, ele está dizendo que ele é o pão da vida continuamente. Vamos procurar João capítulo 6.
João capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela minha vida do mundo. O Senhor Jesus, ele já disse que ele é o pão da vida, ele é o pão da vida para todos os homens. É por isso que o que ele frisa aqui, então, se vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, terão a vida. E se vocês tiverem esta vida, eu vos vivificarei no último dia. É essa a palavra que o Senhor Jesus está continuamente dizendo. Mas os judeus falavam, nossa, que difícil, o que ele quer dizer? Ele está falando para a gente devorar ele? Como é que se come carne dele e beber o sangue dele? É muito estranho. E o Senhor Jesus soube que eles murmuravam assim, é por isso que no 63 disse, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E então muitos mais pensaram que era mais difícil, é por isso que partiram do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perguntou para os 12 discípulos, quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse uma palavra famosa, Senhor, tu tens a palavra da vida eterna, para quem iremos nós? O Senhor Jesus é o pão da vida. Nós precisamos nos alimentar do Senhor, precisamos comer dessa carne e beber do sangue do Senhor Jesus. O que é isso? O Senhor Jesus, ele foi totalmente rasgado, sofreu, derramou seu sangue. E o que ele cumpriu na cruz? A salvação. Ele deu essa salvação para nós. Quando nós recebemos essa salvação, nosso espírito é vivificado. É por isso que o Senhor Jesus já disse, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quer dizer que você precisa crer em Jesus. E se nós olharmos em João capítulo 7, realmente um grande dia, no último dia o Senhor Jesus, ele disse para todos eles, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aparece no capítulo 7, versículo 37. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, isso representa o Espírito que hão de receber por crer no Senhor. É por isso que o Senhor Jesus, ele fala no capítulo 7 que ele é o quê? A água da vida. No capítulo 6, ele é o pão de vida. No João capítulo 7, ele é a água da vida. No capítulo 8, os judeus trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. E perguntaram ao Senhor Jesus, Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei diz que é para ela ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Eles queriam tentar o Senhor Jesus para acusá-lo. Mas o Senhor Jesus, ele disse, aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Ninguém conseguiu condená-la, todos partiram dali. E o Senhor Jesus perguntou, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém. E o Senhor Jesus responde, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O que significa isso? Quer dizer que o seu pecado eu encarreguei. É por isso que vai e não peques mais. Dizendo essa palavra, o Senhor Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. O Senhor Jesus, ele disse que é a luz da vida. Os judeus não conseguiram compreender essa palavra. O Senhor Jesus disse para esses judeus, então vocês são da terra e eu sou dos céus. Vós pertenceis ao mundo e eu não pertenço ao mundo. Então se vós não credes que eu sou ele, eu sou aquele, realmente vós morrereis em vossos pecados. É por isso que em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Os judeus não conseguiam entender continuamente. Eles falavam, nossa, nós nunca fomos escravos de alguém, como é que nós vamos ser libertos? Desde o tempo de Abraão até hoje nunca fomos escravos, mas isso é mentira. Durante 400 anos eles viveram como escravos no tempo de Moisés. Mas por que o Senhor está dizendo que eles irão ser libertos? É porque qualquer um que peca é escravo do pecado. Vocês vivem pecando agora. Isso é ser escravo do pecado. Não, mas quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o Filho libertar
vós sereis libertos. Quando conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, os judeus não conseguiam entender. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse em João capítulo 8, versículo 38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. É por isso que vós sois do diabo. Então, vós dizeis que Abraão é o vosso pai, mas vós não sois filhos de Abraão, são filhos do diabo. E o diabo é o mentiroso desde o princípio, nele não há verdade. Então, ele sempre conta a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele sempre profere mentira. E vós sois filhos dele. E o Senhor Jesus disse depois dessa maneira, então, crê em mim, crê na minha palavra, que nunca verá a morte. Mas o que os judeus perguntaram ao Senhor Jesus? Ah, o nosso pai Abraão morreu, nossos antecedentes morreram, mas como é que podemos ter a vida por crer em você? Isso é uma loucura. Abraão morreu, todos já morreram. Mas o Senhor Jesus, ele disse, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Está dizendo dessa maneira. E os judeus, ao ouvirem isso, disseram, ainda não tem 50 anos e vistes Abraão? E o Senhor Jesus disse, João capítulo 8, versículo 58, uma palavra muito importante. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Não é eu existia, é eu sou. Antes da existência de Abraão, eu já sou. Eu já pré-existo antes de toda a criação. Antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus, que é pré-existente, ele veio como pão da vida, a água da vida, a luz do mundo. Ele abriu os olhos dos cegos, o cego de nascença em João capítulo 9. Então o homem que era cego, ele abriu-se os olhos. E os judeus que viram o Senhor Jesus, que abriu os olhos do cego, o chamavam de pecador. E eles falaram, nossa, o homem que abriu os seus olhos é pecador, ele é um homem mau. Começaram a questioná-lo. Em João capítulo 9, versículo 29, o cego, ele disse uma palavra muito importante. Então, eu não sei se ele é pecador ou não. Para mim, uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Olhem só essa palavra. Esse testemunho no versículo 25 é muito importante. Uma palavra que sai da boca de uma pessoa que recebeu a salvação. Vamos procurar João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 25. Vamos ler todos juntos. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Aquele homem que vocês citam, eu não sei se é pecador. Mas uma coisa eu sei, que eu era cego e por conta dele, vejo. Quando nós ouvimos a palavra do seminário e recebemos a salvação, nós temos muitas pessoas que sentiram essa verdadeira felicidade. Mas passando alguns dias, eles ouvem as outras coisas e partem da nossa igreja. Eles não voltam mais para nossos cultos. E pode ser que tenham uma leve desconfiança de que, será que essa pessoa realmente recebeu a salvação? Claro que somente Deus sabe. Mas se ele realmente recebeu a salvação, não importa se alguém disse alguma coisa ou citou ou condenou a nossa igreja, mas ele, por ser um pecador, ao ouvir essa palavra, um pecador que ia para o inferno agora ganhou uma esperança de entrar no reino dos céus, ele pode ter esse testemunho verdadeiro. Mas as palavras dos homens dão tanto medo assim? Então, realmente podem discernir, julgar se é certo ouvir a palavra de Deus ou a palavra dos homens. Ele disse, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo.
Então, essas palavras, nós que recebemos a salvação, precisamos pensar profundamente. Qual tipo de fé que eu tenho? Mesmo que alguém me diga alguma coisa, uma fé inabalável por essa palavra, será que meus olhos realmente se abriram? Será que de um estado que eu merecia ir para o inferno, eu tive a remissão eterna diante do Senhor Jesus? Será que eu vou ser abalado por palavras de homens? Claro, você pode ser abalado se sua fé for fraca. É por isso que pessoas assim precisam ler a Bíblia continuamente. Ah, será que é assim ou não é? E continuamente aprender mais sobre o Senhor Jesus. Você conhecer sobre o Senhor Jesus, quanto mais você aprende, mais a minha fé se torna forte, resistente. Se eu não tenho o que eu conheço do Senhor Jesus, mais ele se abala. É por isso que apóstolo João também ele já disse, por que eu escrevo essas palavras? É para que possam crer que ele é o Filho de Deus. E fortificando através dessa palavra para que vós possais ter a força. É por isso que ele escreveu esse Evangelho de João. É por isso que o Evangelho de João ele fala de forma bem exata. Então antes eu era cego e agora vejo. Então esse tema até o capítulo 9, o que o Senhor Jesus ele está dizendo? Que isto é a salvação. É por isso que João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Então se alguém passar por mim, passar através de mim, terá a vida eterna, e isto é a vida eterna. Esta é a salvação, é nascer de novo. Você comer do pão da vida é a salvação, você beber a água da vida é a salvação. Você ser salvo, ser iluminado pela luz do mundo é a salvação. Você ser cego e abrir-se os olhos é a salvação. Para cumprir essa salvação, o Senhor Jesus, ele se tornou um bom pastor. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus é aquele que deu a sua vida por nós. E se nós olharmos em João capítulo 11, como é que ele apresenta esse formato? Lázaro, que havia morrido há 4 dias, foi ressuscitado. 4 dias, desde o tempo de Adão até o Senhor Jesus, é um período de 4.000 anos. Lázaro, que está morto há 4 dias, foi vivificado pela palavra do Senhor. Lázaro veio para fora. Morto, ele veio e saiu para fora. O Senhor Jesus disse, desligai ou deixai-o ir. Desde o tempo de Adão até o Senhor Jesus é 4.000 anos, é um tempo onde se passou e o Senhor Jesus veio e pregou essa palavra, vivificou aos mortos, ao espírito morto. Quer dizer que através do Senhor Jesus, todos os homens obtiveram a chance de ter o espírito vivificado. Então, esse formato, através do Senhor Jesus, todos os homens obtiveram a vida eterna. Essa palavra do Evangelho tão preciosa. Quer dizer que esse aroma da cruz se espalhou pelo mundo. O que isso quer dizer? Do mesmo jeito que a Maria pegou o alabastro e quebrou e jogou esse unguento sobre o Senhor Jesus. E lavou seus pés com seus cabelos. Quer dizer que o aroma ele se expandiu, esse perfume por todo a casa, em João capítulo 10. Então, o Senhor Jesus ele ter morrido e ter ressuscitado, essa palavra do Evangelho foi espalhada pelo mundo todo. E é por isso que em João capítulo 12, versículo 24, o Senhor Jesus já disse, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito frutos. Então, o que é esse amor do Senhor Jesus? Como que nós podemos ver? Em capítulo 13. Nós podemos ver qual é esse amor do Senhor Deus. O amor é infinito. Em João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que já estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer dizer que o amor do Senhor Deus é um amor sem fim, é incondicional. É por isso que o amor do Senhor é tão grande que ele lavou até os pés de Judas Iscariotes. Ele lavou os pés de Pedro que iria negá-lo. É um amor sem condição. Qualquer um que for para o Senhor Jesus, realmente de forma incondicional, pode ser salvo. Mesmo que eu seja mau, mesmo que eu viva zombando o Senhor Jesus, se eu voltar para o Senhor Jesus me aceita. Até o
os pecados de Judas, de Pedro, foram perdoados. E este amor do Senhor Deus, esse amor do Senhor para todas as pessoas que assim compreendem, o Senhor Jesus pediu a eles. João capítulo 3, versículo 34. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É por isso que aqueles que receberam a salvação precisam amar um ao outro. Se ficarem brigando, se ficarem fazendo fofoca, xingando, blasfemando um ao outro, as pessoas que não receberam a salvação, ao verem essas coisas, vão falar, nossa, ele é igual a mim, que nem recebeu a salvação. Ele vai falar, nossa, pode crer bem em Deus você. E assim eles partem. É por isso que o Senhor ele nos deu um novo mandamento. Amei-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. É por isso que nós, irmãos e irmãs, que recebemos a salvação, precisamos amar uns aos outros. Nós recebemos a salvação, mas temos muitas fraquezas em carne. As palavras que eu solto de forma ociosa podem ferir o coração, podem decepcionar, podem dar angústia no coração da pessoa. Se você soubesse dessas coisas, você precisa resolver, precisa ir conversar, precisa se esforçar em compreender aquele irmão, tentar perdoar. E esta é a vida de um cristão que recebeu a salvação. E assim as pessoas que estão ao redor, ao olharem uma coisa dessas, vão dizer, nossa, ele é um verdadeiro cristão. Então, tem muitos falsos cristãos, existem muitos falsos religiosos, mas olhando para aquele o fulano de tal, ele é um verdadeiro cristão. É por isso que eles vêm para a igreja e recebem a salvação. Tem muitas ocasiões assim na nossa igreja. E no meio de vocês também. Com certeza, deve ter pessoas que observaram a vida de cristãos verdadeiros e falam, nossa, eu quero aprender sobre a Bíblia. E vieram aprender a palavra para receber a salvação. Esse é o novo mandamento do Senhor Deus. É por isso que quando chegou o momento do Senhor Jesus partir, ele está dizendo que Deus ele nos amou até o fim e nos deu esse novo mandamento. E por fim ele nos pede 3 coisas. Isso aparece em João capítulo 14, 15 e 16. O que João capítulo 14 ele diz? Agora eu vou para o Pai, mas não se preocupais, não se turbe em vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, para onde eu vou, vós também estarão lá. Então, eles falaram, Senhor, mas nós não sabemos qual o caminho que nós devemos ir. E é por isso que no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma palavra surpreendente. E mais uma palavra que o Senhor Jesus ele está dizendo. Que agora eu irei para o Pai. Então é por isso que agora vós realmente pedireis em meu nome ao Pai. Por quê? Porque eu farei isso pela glória do meu Pai. Vamos procurar João capítulo 14. João capítulo 14. Versículo 12, eu irei ler. Versículo 11 primeiro. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora eu partirei, mas não se preocupem, não turbem o vosso coração por conta disso. Agora todas as coisas que vós necessitais, peçam ao Pai, peçam a mim e eu vos cumprirei. Qual o motivo de fazer uma coisa dessa? É porque depois que eu partir, o Espírito Santo virá. É por isso que no versículo 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então ele não vai partir no meio de vós. É por isso que após recebermos a salvação, quando o Espírito Santo ele entra dentro de mim, ele jamais vai sair de mim. É por isso que quando o Espírito Santo ele chega para dentro de nós, o versículo 26, o que ele está dizendo?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, e que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é homem que ensina, é o Espírito Santo que está dentro de nós que ensina. Já que é o Espírito Santo que ele chega, é por isso que nós não precisamos nos preocupar. O Espírito Santo, ele está conosco. E ele faz mais um pedido em João capítulo 15. Então, permanecei na igreja. O que é estar na igreja? Então, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, quando eu estiver em vós... Então, vamos em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 1. Eu irei ler. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Vamos ler todos juntos o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se você partir do Senhor Deus, nada pode fazer. O que é a videira? É a igreja. Se você recebeu a salvação, você precisa permanecer na videira, na igreja. Se você recebe a salvação e não vive a vida de fé dentro da igreja, você vive igual essas pessoas do mundo que não receberam a salvação. E assim você começa a desconfiar sobre a sua própria salvação. Você fala, nossa, a salvação é só esse tanto, porque ele desconfia da própria salvação. Então, realmente, as pessoas do mundo, eles vivem no meio do pecado, vivem nas coisas, e uma pessoa que recebeu a salvação e não vive dentro da igreja, vive desse mesmo jeito. Ele fala, nossa, a salvação é só esse tanto. E ele começa a blasfemar o Senhor Deus, desonra a Deus. É por isso que o Senhor ele está dizendo, para permanecer, para estar, assim como as varas na videira. Quando as varas estão na videira, quando eu estiver na igreja, então quando eu pedir, o Senhor irá atender aos meus pedidos. Então, se olharmos o versículo 7, olhem só, o versículo 7, vamos ler todos juntos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Qual é a condição aqui? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Se vocês realmente estiverem na igreja. Se vocês realmente pedirem o que é necessário dentro da igreja, eu irei cumprir. Existe esta condição. Então, quando você obedece a palavra do Senhor Deus, você vive diante do Senhor Deus, será que o Senhor Deus ele não vai atender às minhas orações? É por isso que o Senhor ele está dizendo continuamente essas palavras. Como no versículo 16, 17, o Senhor ele está continuamente dizendo essas palavras. Agora vós realmente não tem pedido, mas agora pedi em meu nome para que eu vos conceda. E ali aparece o quê? Uma condição no início. Então, se vós permanecerdes em mim, e quando minha palavra estiver em vós. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Então, tudo ele dará. Mas existe a condição. E é por isso que todos os cristãos que receberam a salvação precisam permanecer na igreja. Certamente. Com certeza. Em verdade. De verdade. E é por isso que em capítulo 16, o Senhor Jesus já disse, realmente se vós viverdes dessa maneira, não sereis o que elogiados, mas sereis perseguidos. Pode ser que morram também por conta disso. Por quê? Porque os homens, eles matam aqueles que seguem a vontade do Senhor Deus. E eles vão dizer, nossa, isso são pessoas que vivem seguindo ao Senhor Deus. E eles vão se tornar malignos e vão perseguir. E naquele tempo, não se preocupem, porque o Espírito Santo estará convosco. É por isso que no capítulo 16 ele fala dessa maneira. Ele vai falar sobre o pecado, a justiça e o juízo. Se nós olharmos na parte final do capítulo 16, o que ele fala? Vamos procurar o último versículo. Versículo 33.
Versículo 33, vamos ler todos juntos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, vocês serão aflitos no mundo. Se nós vivemos realmente uma vida de seguir ao Senhor, nós seremos aflitos neste mundo. Apóstolo Paulo foi perseguido dessa maneira e morreu. Então, verdadeiro cristão, realmente ele quer viver em glória, ele quis viver usufruindo das coisas do mundo. Quem que fez isso? Nenhum cristão viveu desse jeito. Porque o Senhor Jesus viveu desse jeito. Então, realmente o mundo irá vos afligir, mas tem de bom ânimo, porque o Espírito Santo está convosco. Até o fim dos tempos eu estarei convosco. O Senhor, ele já disse uma palavra surpreendente. Antes de nós recebermos a salvação, era uma palavra que nós jamais havíamos ouvido. É por isso que o Senhor Jesus, em frente à cruz, ele fez uma oração profunda. Esse é o tema do João capítulo 17. E qual é o ponto principal da oração? Então, Pai, os façam um, assim como nós somos um. Que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que eles são um só. É por isso, para que seja um como nós somos um. É por isso que essa palavra se repete. Versículo 11, 12, até versículo 21 vai se repetindo. Vamos ver versículo 22. João capítulo 17, versículo 22. Vamos ler todos juntos. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então esta foi a oração do Senhor. E no capítulo 18, o Senhor é capturado e ele é torturado ali. E Pedro, olhando para o Senhor Jesus, disse, não, eu não sou. Ele nega, ele amaldiçoa o Senhor Jesus. Em João capítulo 13, ele havia dito, Senhor, mesmo que todos o abandonem, eu não o abandonarei. Mas esse mesmo Pedro que havia jurado isso para o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus ali atormentado, ele disse, eu não o conheço. Então, o galo cantou. O Senhor Jesus, ele já disse, antes do galo cantar 2 vezes, você irá me negar 3 vezes. É por isso que ele foi e chorou. Se olharmos aqui, vamos procurar, João capítulo 18, versículo 27. E Pedro negou outra vez e logo o galo cantou. Então, o que significa essa palavra? Então, toda a salvação que é cumprida pela salvação do Filho de Deus através de Deus, o esforço do homem, o zelo do homem jamais pode concluir, jamais pode seguir. Não existe nenhum lugar onde o homem possa participar dessa salvação do Senhor Deus. Mesmo que tenha poder, mesmo que tenha talento, mesmo que tenha poder, não pode participar. A salvação é feita pelo Senhor Jesus. Então, quem é que estava ali ao lado do Senhor Jesus quando ele foi crucificado? Todos os discípulos fugiram. Pedro negou, amaldiçoou ao Senhor Jesus. E se olharmos em João capítulo 19, o Senhor Jesus, ele foi torturado, e assim ele foi crucificado e foi morto. E se olharmos em capítulo 19, versículo 30, ele já disse, está consumado. E assim, ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. O que está consumado? Quer dizer que todo o pecado já está perdoado. O pecado desde Adão até esse presente momento, todos esses pecados já foram cumpridos. Já estão perdoados. O trabalho que Deus Pai me permitiu para que fizesse, eu já cumpri neste mundo. Então é por isso que eu vou para o Pai e isso é a justiça. Então, porque ele já cumpriu tudo. É por isso que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz. E quando o Evangelho de João tivesse acabado, a Bíblia toda ia ser uma mentira. Tudo é uma mentira. Se a Bíblia terminasse aqui, Deus é mentiroso, a Bíblia é mentirosa. Tudo é mentira. Mas o mais surpreendente é que o Evangelho de João não acaba no capítulo 19. Tem até o capítulo 20 e 21. O capítulo 20 fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo o que nós cremos seria em vão.
É por isso que é a palavra de João capítulo 15, versículo 12 até 17. Realmente, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, todas as coisas que nós temos testificado seriam em vão. Então, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, ele perdoou meus pecados para a eternidade, ele é o Deus, ele é o Cristo. Qual é o motivo de nós cremos nisso? É porque o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por ele ter ressuscitado, o Senhor Jesus, ele ter morrido na cruz, é por conta dos meus pecados que foram lavados, e agora eu creio nisso pela ressurreição. Sem ressurreição, nós não sabemos se Jesus morreu por conta de seus pecados. Como saberemos? Mas Jesus, ele ressuscitou. Muitas pessoas não creram nessa ressurreição. Após a ressurreição do Senhor Jesus, qual foi a primeira palavra que o Senhor Jesus disse? A primeira palavra que ele disse: paz seja convosco. Assim ele mostrou as suas mãos, as suas costelas, os discípulos, eles realmente se alegraram. Mas naquele tempo, o homem chamado Tomé não estava ali, o discípulo Tomé. E os discípulos falaram: nossa, nós vimos o Senhor Jesus que ressuscitou, nós o vimos. Mas o que Tomé disse naquele tempo? Então, se eu não colocar o meu dedo e as minhas mãos nas suas feridas, eu não consigo crer nele. E o Senhor Jesus, depois de 8 dias, ele se manifestou e Tomé estava ali junto deles. E Jesus disse: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé com certeza deve ter colocado a mão. E o que ele disse por fim? Então, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É o Senhor meu, Deus meu. É o Filho de Deus. Ele faz esse testemunho de fé. E o Senhor Jesus disse: porque me vistes, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Se refere a nós? Se refere a nós. Nós não conseguimos colocar a mão nas feridas do Senhor Jesus. Mas por que nós podemos crer? Por conta da Bíblia. E o Senhor Jesus, que havia ressuscitado, ele foi para o mar da Galileia. E o Pedro também ele havia dito: eu quero ir para o mar da Galileia para pescar. Ele havia ido pescar. E ele pescou 153 grandes peixes. E o Senhor Jesus disse: trazei os peixes aqui agora que apanhastes. E assim eles assaram e comeram. E o Senhor Jesus ele perguntou para Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Se o Senhor Jesus ele perguntar uma coisa dessa, você deve se assustar, não é? Pense bem, eu não estou pensando em nada, eu estou ali comendo, mas de repente Jesus me pergunta: você me ama? Como você vai se assustar no momento, certo? Mas ele disse: Senhor, eu amo. E o Senhor Jesus ele pergunta novamente enquanto estava comendo: Simão, filho de Jonas, ama-me? Ele deve ter pensado: o Senhor Jesus está perguntando de novo a mesma coisa? Eu acabei de responder, mas ele não ouviu, será? E ele disse de forma mais alta: sim, Senhor, eu te amo. E estava comendo de novo e o Senhor Jesus pergunta mais uma vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E Pedro ele compreendeu. O Senhor ele já sabe de tudo. Porque ele soube que eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes. E é por isso que ele realmente percebeu: eu posso realmente morrer pelo Senhor agora. É por isso que no João capítulo 21, versículo 17, o que ele diz? Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E todas essas palavras, qual o motivo disto? Porque o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e por crerem neste nome, para que possam ter a vida eterna, para que possam conhecer a vida. Nós também recebemos a salvação. Quando nós não conhecíamos nada, o Senhor ele estava nos perguntando: você me ama? Você me ama? Tu me amas? E nós, sem pensarmos nada, só falamos: sim, Senhor, nós amamos, porque o Senhor salvou o meu espírito. E pessoas que receberam a salvação agora, todos eles testemunham muito, falando: eu amo ao Senhor. Esta é a verdade.
Depois viver 1 ano, 2 anos, 3 anos a vida de fé. Depois aprende o que é a igreja, aprende o que é a Bíblia. E assim, às vezes, ele vai para o mundo e volta. E o Senhor Jesus pergunta: Tu me amas? E eu posso dizer com confiança naquele tempo: Senhor, sim, ainda eu amo o Senhor, claro. Mas ele vive mais a vida de fé e ele vai e se cansa. Está cansado, passou por dificuldades, passa por diversas tribulações da vida. E ele começa a se perguntar: será que eu realmente é salvação? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que Deus existe? Se Deus não existir, será que eu estou crendo de forma errada? Pessoas que receberam a salvação há muito tempo, a qualquer momento podem pensar uma coisa dessas. Por quê? Porque enquanto estou neste mundo, se eu tivesse vivido de forma perfeitamente diante do Senhor, Deus não é dessa maneira, mas tem momentos que não conseguimos viver de forma perfeita. É por isso que vivemos com o nosso costume, vivemos com a nossa carne. É por isso que vivemos sem nenhuma relação com o Senhor Deus. Tem dias que vivemos assim, certo? Certos momentos damos as costas para a igreja, nós zombamos a igreja, nós condenamos, julgamos os irmãos e irmãs, nós brigamos com os irmãos e irmãs, falamos: eu não quero mais voltar para a igreja. Quando nós vivemos assim, o Senhor, Ele nos pergunta: Tu me amas? E nós precisamos conseguir responder da mesma maneira com Pedro: Senhor, Tu sabes de tudo. Tu sabes qual é o meu coração. Tu sabes como eu vivi no mundo. Senhor, eu virei as costas para Ti. Eu neguei a igreja. Eu blasfemei contra a igreja. Você sabe que eu vivi dessa maneira. E assim eu preciso saber, dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor viu como eu vivi diante do Senhor. Mas agora, esse tempo restante, eu quero viver para o Senhor. Então, Senhor, Tu sabes que eu amo. Certo? Então, nós precisamos dar essa palavra para o Senhor Jesus. Então, pensem bem, o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, Ele foi açoitado. Por que que em Roma, antes de você ser crucificado, você era açoitado, você levava essas chicotadas? Eles dizem que havia a lei de que sempre precisava ser chicoteado. Por quê? Porque precisava morrer rápido na cruz. E se você não açoitar a pessoa, não chicotear essa pessoa, tem pessoas que ficam durante 1 semana, tem pessoas que ficam até quase meio mês ali na cruz. Então, para que não fique tão banal, para que morram rápido, eles vão e açoitam. Eles batem para matar. Eles torturam para matar. O Senhor Jesus foi torturado dessa maneira. E se nós olharmos as histórias romanas, nos registros, podemos ver que muitas pessoas morriam açoitadas. Por quê? Morriam naquela tortura, porque eles batiam, torturavam para matar. O Senhor Jesus, ele morre. Ele sofreu desse jeito. Ele podia morrer daquela maneira. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo torturado, ele ficou vivo no meio daquele sofrimento. Ele não podia morrer ali. Se morrer ali sendo chicoteado, a Bíblia seria errada. Se ele morresse chicoteado, a Bíblia estaria errada. As profecias sobre o Senhor Jesus estariam erradas. É por isso que o Senhor Jesus, ele passou por toda aquela dor, o sofrimento. Aguentou, porque o lugar de morte não era ali. O local de morte não é morrer chicoteado, mas sim morrer na cruz. É por isso que ele sofreu até o fim e ficou vivo. E assim ele me salvou. E eu, vivendo neste mundo, se estou um pouquinho difícil, estou ali no tormento, será que eu posso viver de qualquer jeito? Existe um outro lugar para morrer. Então, pessoal, a vinda do Senhor não falta muito. Mesmo que minha vida seja difícil, cansada neste mundo, aguentem, sejam firmes. Precisam viver com firmeza. Quanto maior o sofrimento, maior a perseverança. Eu estou vivendo no costume ruim, num costume que eu não consigo largar, nos vícios, eu preciso viver no Senhor. Eu preciso me esforçar para sair daquilo. Eu preciso me segurar na cruz do Senhor e lutar contra isso. Porque o Senhor o fez.
o nosso Senhor ter cumprido a salvação, Ele não cumpriu a salvação em paz. Ele passando por todo aquele sofrimento de ser chicoteado, torturado, depois indo para o madeiro, levando a cruz até o monte. E assim ele morreu crucificado. Pessoal, quando nós pensamos nisso, a dor que nós passamos não é grande, não é mesmo? Olhem para este mundo. Este mundo está difícil, está em tormento. E o mundo vai piorar a cada momento mais. Mas mesmo assim vocês precisam viver até o fim, com firmeza. Mesmo em dificuldade, precisam viver com firmeza. E isso é retribuir a graça do Senhor Deus. Então agora eu não consigo pregar o restante que sobrou aqui. Então, sobre como para obter a vida eterna, como se tornar o filho do Senhor Deus, ainda quando tiver uma outra oportunidade, irei continuar pregando. Mas vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos pela verdadeira graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Nós sabemos que essa misericórdia, a graça que o Senhor nos permitiu, a bênção na Bíblia, nós estamos pensando profundamente. Mesmo que a nossa vida seja difícil no presente momento, que o Senhor permita para que nós possamos observar ao Senhor, que possamos perseverar no Senhor. E não simplesmente suportamos no Senhor, mas realmente nas nossas vidas que nós possamos viver para testificar o seu Evangelho, que possamos viver seguindo somente a sua cruz, que nós possamos viver essa vida verdadeira e assim possamos ser conduzidos. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente caia dessa graça do Senhor Deus, mas que possa viver no meio dessa grande graça, que o Senhor possa nos sustentar e assim nos conduzir. E o restante das nossas vidas também possamos viver dependendo somente da mão graciosa do Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.